Meus amados irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos irmãos e irmãs no nosso programa EBD em Foco, aqui do campo das Assembleias de Deus em Arapongas. E eu quero glorificar a Deus e agradecer uma vez mais aos nossos irmãos e aos nossos amigos internautas, todos aqueles que nos acompanham por esse meio e por essa plataforma de interação digital. Quero agradecer a todos no nome do Senhor Jesus. Eu queria, desde já, apresentar o nosso visitante de hoje, nosso convidado, todo especial, o nosso irmão pastor Renato. Pastor Renato congrega e auxilia o pastor presidente Josué Crepaldi ali na sede, não é isso? Correto. Ali na sede, e ele atua como professor do IBATEP. Esse IBATEP é um curso que é dado de teologia pela igreja sede aqui da cidade, e ele dá aula nos cursos básicos e médios de teologia para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero dar uma oportunidade para, nesse início, o nosso pastor Renato se apresentar. Pastor Renato, por gentileza. Amém. Para mim é um motivo de grande satisfação poder estar aqui participando deste momento com os irmãos e juntos aqui desfrutarmos aqui para a glória de Deus de um bate-papo relativo à escola bíblica dominical, né? A gente falava sobre a questão de escola. Quando era criança, a gente corria, né, da escola. E quando pegamos o gosto mesmo pela palavra de Deus, foi exatamente na escola bíblica dominical. Ela acabou fortalecendo a nossa caminhada espiritual, a nossa estrutura, e é muito bom a gente poder participar. Para mim, agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Uma maravilha, meus irmãos. De fato, como bem falou o nosso pastor Renato, a escola bíblica dominical é, ao meu ver, a maior escola de formação de obreiros no mundo. A escola bíblica dominical deveria ser muito maior valorizada por todos os nossos membros, obreiros e todos aqueles que compõem a obra de Deus. Uma vez falado isso, queria apresentar aos senhores e às senhoras que a nossa lição de número 10 vai trazer o avivamento na vida pessoal. Depois de termos passado por várias lições anteriores, dentre elas o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, depois tivemos nas sequências o avivamento na vida ministerial de Jesus, o avivamento na vida de Pedro, todos esses avivamentos no âmbito mais coletivo, no âmbito mais geral, como por exemplo o avivamento no mundo. Tivemos também, na aula anterior, o avivamento no Brasil, especificamente falando, como chegou o avivamento aqui no Brasil. E agora nós vamos para um âmbito mais fechado, relacionamento mais íntimo na questão de avivamento. O avivamento pessoal, o avivamento na vida de cada indivíduo, como ele acontece, como ele se dá, de que forma o verdadeiro avivamento pode ser visto na vida de A ou de B. É uma questão mais íntima. E nessa ocasião, o nosso pastor Renato vai explanar, trazer aos nossos mestres, aos nossos professores da escola bíblica, para que eles utilizem por meio de subsídio teológico para aplicar nas suas salas de aula. Eu tenho certeza que o nosso pastor Renato trará uma aula extraordinária e você terá uma semana inteira para ir nesse vídeo que ficará gravado na nossa web TV e você vai poder consultar várias vezes durante a semana para englobar ou encorpar na sua área e na sua sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Já vamos então ler o nosso texto áureo. Para nós darmos prosseguimento, vamos fazer as leituras que são leituras comuns. Vamos ler o texto áureo, a verdade prática. Vamos ler aí a leitura bíblica em classe, os objetivos da lição e já passar para o nosso pastor Renato trazer a explanação da nossa lição. O nosso texto áureo está escrito dizendo: porque a tua benignidade é melhor que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei, ou em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, versos de número 1, verso de número 3 e verso de número 4. A verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Já na verdade prática se aprende uma lição extraordinária. O verdadeiro crente avivado não é aquele que recebe um avivamento momentâneo, de momento,
é aquele que tem toda a sua vida baseando-se no avivamento verdadeiro trazido pelo Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está em Salmo 63, verso de número 1 até o versículo de número 8, e eu vou ler muito rapidamente, porque já queremos ouvir o nosso pastor trazer a explanação da lição. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Olha que texto extraordinário para a base e estrutura dessa lição. Veja que o salmista nesse salmo, ele carrega consigo um avivamento genuíno, um avivamento extraordinário. Por isso ele diz: a Ti levantarei as minhas mãos. Veja que quando a igreja levanta as mãos para adorar a Deus no templo, não é nada anormal, não é nada fora do comum. Muito pelo contrário, é algo completamente comum e normal, porque ele está adorando não ao líder que está na sua frente, mas ao ser que é adorado todos os dias e em todos os cultos, que é o nosso Deus. A nossa lição tem 3 objetivos principais. Primeiro objetivo, ou primeira característica, é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Em segundo lugar, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. E em terceiro lugar, entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente, na vida pessoal do cristão, do obreiro, da obreira da casa de Deus. Eu já quero nessa oportunidade, para não perdermos tanto tempo, já transferir a oportunidade ao pastor Renato para que ele traga a explanação da lição, e dentro da sua explanação, uma vez ou outra, faremos interpelações para que o entendimento seja mais bem captado pelos nossos internautas que nos assistem. Desde já eu peço que você compartilhe essa transmissão ao vivo, marque os seus amigos, as suas amigas, inclusive aquele irmão que não gosta muito de frequentar a escola bíblica dominical. Marque ele e diga-o da necessidade de estar nessa grande escola de líderes. Pastor Renato, por gentileza. Amém. Falando aqui, né, sobre o texto áureo, que me chama já a atenção, já pelo texto áureo. Fala aqui, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Aqui a gente já começa a extrair a essência de um verdadeiro avivamento na vida de um crente, daquele que serve ao Senhor Jesus, porque ele sabe que a bondade de Deus está acima de todo tipo de benfeitoria, acima de tudo, né? Ele fala aqui, a tua benignidade é melhor do que a vida. Me lembra de Paulo, quando orou, né, para que fosse afastado aquele espinho na carne, e ele orou e foi respondido, olha, a minha graça te basta, Paulo. Né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o crente avivado, ele entende exatamente qual é o seu propósito dele estar fazendo parte do corpo de Cristo. Ele não é um parasita que só simplesmente quer sugar, tirar, ele quer extrair apenas as coisas. Não, ele faz parte de um corpo e ele colabora para que esse corpo continue se desenvolvendo. Então aqui primeiro o salmista diz aqui, ó, a sua benignidade é melhor do que a vida. Para mim o mais importante é fazer parte aqui e receber a bondade de Deus na minha vida. E depois aqui na leitura
bíblica diária nos chama também a atenção a maneira de como ser um crente avivado. Segunda-feira, a oração do salmista 3 vezes ao dia. Então, ali nos traz o texto que o próprio salmista, ele tinha um relacionamento diário com Deus. Né? Agora, quando fala sobre esse relacionamento diário com Deus, era uma pessoa que se consagrava, uma pessoa que buscava continuamente a presença do Senhor. Agora, eu faço um exemplo, irmão Salim, uma comparação. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, né? Ele tinha todas as promessas de Deus na sua vida. Ele precisava fazer esse momento de oração, consagração, os salmos, tudo o que nós lemos nas Escrituras a respeito de Davi. Por que né, ele precisava de fazer tudo isso, se ele já era agraciado por Deus? Né? Se ele, sendo quem ele era, acabou cedendo na questão do pecado e cometer toda a atrocidade, quem dera a gente. Então, fica bem claro que a nossa necessidade, o verdadeiro avivamento na vida de um crente vai produzir nele sede, vontade de estar continuamente na presença de Deus. Como Davi, que ele vivia pelo deserto, então assim, ele usa até mesmo lá que a minha alma tem sede de Deus. Se nós não tivermos sede da presença de Deus, a gente rapidamente vai cair no enfado, no cansaço e o desânimo. Então é importante com isso. Então o salmista ele tinha uma prática de comunhão com o Senhor. Então, oração do salmista era 3 vezes o dia, de manhã, à tarde, à noite. Na terça-feira, Daniel 6:10, Daniel orava 3 vezes ao dia. Não era por exibicionismo, é porque ele sabia que a necessidade de manter a comunhão com o Senhor era contínua. Por mais que ele estava em destaque no reino da Babilônia, ele tinha que saber que, acima de tudo, ele tinha que estar em destaque na presença de Deus. Né? Essa que ia fazer toda a diferença na vida dele. Quarta-feira, o Salmo 119, verso 11, escondendo a palavra no coração para não pecar. É a única resposta que tem para nós não pecarmos é esconder a palavra no nosso coração. Não somente esconder, mas a gente buscar entender que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, é aquele que quer viver o evangelho. Não é só aquele negócio de viver de bênção, de falar de maravilhas, mas é viver o evangelho no seu dia a dia. Né? Então, esconder a palavra no coração para não pecar, porque Davi sabia, né, exatamente da condição que a pessoa precisava de ter para viver na presença do Senhor, ter o Espírito Santo de Deus. Tanto é que quando ele faz lá o Salmo 51, ele fala, peço de que não retires de mim o Espírito Santo. E muitas vezes a gente começa a entrar num sistema do dia a dia e na nossa rotina e a gente acaba se esquecendo disso e acha que pode viver. Né? Então aqui, no caso aqui Davi, ele sabia o que era um crente desviado quando ele perdia a unção do Espírito Santo, porque ele contemplou no dia a dia o que era um rei Saul ungido, cheio do Espírito Santo, quando ele saiu da presença de Deus e o Espírito Santo saiu da sua vida e passou a vir um espírito que o atormentava. Então ele sabia os horrores que eram. Então ele falou assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele precisava dessa comunhão de viver continuamente na presença do Senhor. Salmo 119, 105, na quinta-feira, a palavra de Deus dirige a vida do crente. A vida do crente ela é pautada na palavra do Senhor. Né? Não é uma coisa cega apenas você dizer da boca para fora, mas é de você buscar viver e pôr em prática tudo que você vive no seu dia a dia. Somos perfeitos? De maneira nenhuma, Salinho. A gente sabe que existem situações e circunstâncias que a gente muitas vezes sobe, né? Vão parecer aquela vontade de você tomar uma atitude mais drástica e tudo mais, mas você precisa saber que o crente tem freio. Ele tem um Espírito que diz, olha, este é o caminho, andai nele. Mostra a direção para você dirigir. Sexta-feira, 1 Timóteo 4,16, vai falar sobre o cuidado do cristão consigo mesmo e com a doutrina. A doutrina não é só aquela questão da vestimenta, mas é como você vive, você se comporta perante a sociedade, perante as pessoas. A gente sempre, muitas vezes, estou até conversando com a minha esposa, me fala, olha, veja bem como que você se comporta. Então, quer dizer, a gente sempre tem alguém que ajuda a nos policiar para que nós venhamos a viver uma vida de dar exemplo como servos de Deus, porque é para isso que nós somos chamados. Depois, no sábado, 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 15 e 16, sendo santo em todas as áreas da vida.
fala assim, ser santo em todas as áreas da vida, eu me lembro, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, na mente, ao meu coração, foi o Gênesis capítulo 17. Né? A gente vê uma passagem aqui que diz assim, né? Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti multiplicarei extremamente. Né? Então, agora, o que é o texto ali? Ele fala, anda na minha presença e sê perfeito. O que é ser perfeito? Como o Senhor é, como a própria palavra de Deus diz, sede santo, como Deus é santo. Jesus também fala a respeito de nós termos uma vida santa, uma vida separada. Como ser perfeito? Essa questão da perfeição aqui não é buscar exatamente, vamos pôr assim, o juízo continuamente, porque tem muita gente que acha que alguém nos perseguiu, Deus tem que pesar a mão. Nós temos que, como igreja, lembrar que a nossa vida nos dias de hoje, nós estamos nos movendo debaixo da graça. A graça de Deus, muitas vezes, permite com que nós venhamos passar por situações difíceis e delicadas, como aconteceu com Abraão. Sim. Agora, como Abraão, nos capítulos anteriores, andou num conselho da sua esposa Sara, ele viu que as coisas não iam dar certo daquele jeito. Então, quando Deus diz, anda na minha presença, peraí, agora você vai andar no meu conselho. O verdadeiro crente, o crente que anda no conselho de Deus, ele tem sede de Deus, ele quer ouvir sempre a voz de Deus, e essa aí também é a receita pela qual Israel iria conseguir receber a promessa, que era a terra prometida. Primeiramente, eles tinham que estar olhando para Deus, olhando para o alto, olhando aonde Deus estava direcionando o povo para seguir. Né? Então, ali, se a nuvem permanecia um mês naquele lugar, ali eles deveriam permanecer. Se a nuvem ou a coluna de fogo se levantasse, eles montavam acampamento e seguiam à frente. Por quê? O olho do crente tem que estar voltado sempre para a presença de Deus. A gente vê também o caso ali, por exemplo, de Moisés. Moisés também seguia a direção de Deus. Quando alguém pressionava ele ali, ele já dobrava o joelho e pedia orientação a Deus, porque ele sabia que a caminhada era difícil, mesmo que ele conhecia estratégias, mas ele sabia que ali ele estava obedecendo a um chamado de Deus para cumprir um plano de Deus. A igreja foi chamado e direcionado por Deus através do Senhor Jesus para fazer parte do corpo de Cristo, para cumprir um propósito que visa, primeiramente, salvar vidas. Sim. Quando Jesus fala para o Ananias, já vai que esse para mim é um vaso escolhido em relação a Paulo, eu vou mostrar o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Então, Paulo sofreu muito nas mãos dos gentios, mas, acima de tudo, que ele estava tendo assim como uma visão, um objetivo, era ser um crente usado por Deus para alcançar outras vidas. Na leitura bíblica em classe, também ele fala que, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Né? Então, aqui no caso, você tem a mesma coisa. Nós devemos saber a questão da palavra madrugada, não é muitos pensam, aquele que busca a Deus de madrugada é mais bem-aventurado. Não, a madrugada já começa desde cedo. Né? Não é esperar para depois, quando eu estiver velho, tiver já consumido quase toda a minha saúde, aí eu vou buscar esse negócio de Deus. Não, nós temos que estar preparados para hoje, não é para amanhã, não. Então, ela nos ensina que nós não devemos confiar em nós mesmos, na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa capacidade, ou até mesmo na nossa espiritualidade. Sim. Tem gente que às vezes confia demais na sua própria espiritualidade e acha que ele já não precisa mais nem ler Bíblia. Para que eu vou na escola dominical? Não preciso de escola dominical, não. Já conheço tudo. Uma vez um irmão pegou e falou isso. Não preciso de escola dominical, eu já conheço tudo que os pastores já ensinou e eu preciso de uma coisa mais forte. Não, a escola dominical é onde você vai tanto receber instrução, como também ajudar a instruir a outros. Né? Então, isso aí também faz parte da vida de um cristão, de um crente avivado. Né? A introdução da lição, ela fala que é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Não é aquele impulso de alegria do coração, só mesmo, a emoção, mas ele ter certeza que
quer esteja todas as coisas concorrendo bem ou correndo mal, ele tem uma esperança em Deus. Como diz o próprio Paulo, nós sabemos que todas as coisas ocorrem ou colaboram para o bem daqueles que são chamados por Deus, que são chamados segundo o seu propósito, que visa o quê? Moldar e fazer com que nós chegamos à mesma imagem do seu Filho Jesus. Como ele também continua dizendo, se ele não poupou nem o seu próprio Filho, como também ele vai negar as demais coisas. Então, para nós chegarmos a essa condição aí, nós temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor, para que assim nós possamos entender o propósito de Deus. Ok? Positivo. Então, a gente percebe que no decorrer de todas as nossas lições, estamos já na lição de número 10, e a gente percebe que no decorrer de todas essas 10 primeiras lições, a gente não tem nada que diga que o avivamento é o que se vê hoje na atualidade, né? Muito grito, muito pulo, muita correria, muita quebração de cadeira, de banco. Eu costumo dizer sempre que quando o camarada começar a quebrar tudo na igreja, aí já não é avivamento, né? Aí é arruaça mesmo. Aí é outra coisa menos avivamento. Uma vez o cara me perguntou, essa questão que o senhor acabou de falar, sobre a vontade de Deus é que sejamos crentes avivados, espiritualmente falando, é justamente isso. Porque geralmente aquela pessoa que vai lá no culto, e eu não estou dizendo que é errado e nem sou contra ao avivamento, eu também não sou a favor do movimento, eu sou a favor da palavra que produz a ação em alguém, porque a palavra ela produz a ação em alguém, e o Espírito Santo ele é ordeiro, equilibrado, organizado, jamais irá acontecer o que eu tenho visto e o que eu já vi ao longo dos meus mais de 37 anos, vou fazer 38 anos, e eu nunca vi. Uma outra questão interessante que o nosso pastor Renato acabou de falar aqui, que é algo seríssimo nos nossos dias, é os que sabem de tudo. Os que não precisam aprender mais nada. É por isso que os institutos de teologia vivem vazios, é por isso que as escolas bíblicas dominicais padecem, sofrem, Sim. E não vai ninguém. Porque há um grupo de pessoas, sobretudo obreiros, que trabalham na casa de Deus, que não vão à escola bíblica porque dizem que já sabem tudo. E aí o pastor Renato, quantas vezes já não deve ter acontecido com ele? Vai e faz uma interpelação a um determinado irmão e ele não sabe nem quando começar. É igual, vamos dizer assim, o advogado. O advogado, se ele faz o seu curso, tudo, então ele se formou, ele leu lá as leis e depois não se atualiza. Não se atualiza. O médico também. Não, eu peguei, tem esse aparelho aqui, eu faço os exames e passa pelo resto da vida fazendo as suas atividades naquele básico. E não, ele precisa se aprofundar. Nós precisamos nos aprofundar também. Uma coisa bem interessante, desculpe, pastor Renato, interromper, só para dizer ao senhor que isso é extremamente interessante, irmãos. Quando a gente termina uma faculdade teológica, e eu estou terminando a minha agora, com a graça de Deus, e a gente não para. Porque após terminar a faculdade teológica, existe um negocinho chamado de pós-graduação. É quando o camarada vai fazendo especializações dentro das áreas que ele quer mais aprofundamento. Então entenda uma verdade que eu vou dizer aos senhores aqui, aos professores e aos alunos da Escola Bíblica Dominical. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, é uma pós-graduação eterna na sua vida. Os professores, os mestres, o nosso professor Renato, que dá aula no IBADEP, ele dá aula de curso básico e médio em teologia, provavelmente seja também professor de escola bíblica, e você tem nas suas mãos uma pós-graduação eterna e nem se dá conta disso. Lá, a escola bíblica é justamente para você colocar em dia aquilo que você acha que já sabe e muitas vezes a sua mente já esqueceu e você não se deu conta. E lá você vai reforçar. Nosso pastor pode continuar. É fundamental, exatamente esse ponto de vista. As pessoas elas precisam, às vezes, tipo assim, eu sei bastante. Como eu sei bastante, o que eu vou fazer? Se eu sei muito, eu vou chegar próximo daqueles que pouco sabem para poder instruí-los. Né? Então, muitos irmãos fazem, mas por quê? Se eu já sei tudo, por que eu vou ir lá na escola? Vai na escola para ajudar outros. Eu tenho comunhão com Deus. Para que eu vou ir no culto? Vou no culto porque eu também quero ouvir, né? E também testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E muitas vezes poder estar ali junto com os irmãos, se alegrando, mostrando o quão grande é a bondade de Deus na nossa vida. Né? Então,
A verdadeira espiritualidade está em entender o nosso propósito. Eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade. Eu estou aqui para um propósito muito maior. Se eu não enxergar exatamente o meu propósito, o propósito que Deus tem, vamos corrigir assim, o propósito que Deus tem na minha vida, dentro do corpo da igreja, dentro do lugar onde eu estou, eu vou estar brigando e muitas vezes até enfrentando situações, tentando funcionar numa área em que eu não sou capacitado, né? Então, nós precisamos, então, entender qual que é a nossa posição. Às vezes, a gente ouve sempre muitos irmãos, até brinco lá no IBADEP, e falo assim, olha, cada um tem um chamado, irmão Salim, dentro do ministério, né? Tem uns que é o machado, o outro é a pá, o outro é... Né? Cada um tem ali a sua função. E eu falo, meu Deus, mas qual que é a minha função? A minha função é a lima, né? Sim. Você pode ter um machado bom, mas você precisa de uma lima para afiar ela, né? Uma faca e tudo mais. Então, a gente vai na escola dominical, a gente está crescendo, a gente está ajudando outras pessoas. Porque não adianta nada eu somar muito conhecimento e eu não ter ninguém para poder transmitir isso. Sim. Isso daí é um conhecimento morto, né? E aqui, então, fala sobre, também aqui no ponto 1, que o salmista ele tinha um relacionamento diário com o Senhor. Então, aqui, acima de tudo, ele vai demonstrar que havia na alma dele o desejo contínuo de estar na presença Sim. de Deus. E vale lembrar que para eles, muitas vezes, ali estar na presença de Deus ali, era muitas vezes estar lá no santuário. Né? Mas hoje, o Espírito Santo, ele faz o Senhor presente em nossa vida, porque, na verdade, ele nunca esteve ausente, né? Ele sempre esteve presente. Mas a nossa comunhão com o Senhor é continuamente, é lá no nosso trabalho. Lógico que você não vai ser também feito um doido aí falando sozinho, mas você pode conversar em espírito com Sim. o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? O que eu devo fazer naquela situação? Como que eu faço? Né? Então, é buscar a orientação do Senhor continuamente, porque, afinal, nós somos testemunhas da presença do Senhor em nossas vidas. Né? E as pessoas olham para nós. Às vezes eu posso conhecer muito das Escrituras, posso conhecer texto, mas... Agora, se eu não sei aplicar Sim. no meu dia a dia o Evangelho, a Palavra de Deus, né, as Escrituras, eu vou trazer escândalo. E as pessoas querem entender a palavra de Deus, de como é que elas vão viver, por essa palavra, encaixar no seu dia a dia. Porque não adianta eu falar, olha, né, ainda que eu falar sobre aquela questão do avivamento, até mesmo estava falando sobre a questão do avivamento, daí de muitas pessoas acharem que é gritaria e tudo mais, porque muitas vezes tem alguns que fazem até uma interpretação errada, né? Lá de Atos 2, veio do céu um som, Sim. como de um vento veemente. Né? E muitos imaginam que veio um quebra-quebra. E não veio um quebra-quebra, veio um som, e esse som, né, ali impactou exatamente, na verdade, foi a unção de Deus sobre cada um deles, e tinha um propósito específico, que era justamente levar e chamar a atenção daquelas pessoas para se achegarem a Deus e ver que agora começa-se a iniciar o cumprimento das promessas do Senhor. Então, o salmista aqui, ele fala que o avivamento na vida do salmista. Então, primeiro, uma busca sincera. Né? O estudante da Bíblia que sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Só que Davi falou assim, não, peraí, Deus me ungiu para ser o rei. Mas só que ele não catou a espada imediatamente, correu lá e tentou cortar a garganta de Saul para ocupar o seu lugar. Não. Ele falou assim, não, no tempo certo, Deus vai providenciar com que eu possa então ocupar. Eu vou aguardar o tempo de Deus. Mesmo que ele estava sendo desfavorecido em tudo aquilo. Mas ele sabia que eu fui chamado no tempo de Deus. Então, uma marca característica de um cristão que carrega consigo o verdadeiro avivamento, dentro dessa leitura, é um cristão que espera o tempo de Deus na sua vida, sem precisar passar a rasteira no outro, num linguajar bem rasteiro, né? Num linguajar arcaico, passar a rasteira no outro. Um crente avivado, como uma das suas primeiras características, é a espera, a paciência. E isso o Salmo 40 responde quando diz que eu esperei com paciência no Senhor e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Veja que coisa interessante, a espera. O salmista dá a entender que ele era um homem avivado porque sabia esperar em Deus. É igual que, né? Por exemplo, Paulo e Barnabé, o chamado deles. Você vê lá em Atos 13, né? Ele fala aqui que eles estavam servindo ao Senhor
jejuando, se consagrando. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. Mas antes deles terem o chamado, eles estavam na presença de Deus. O crente ele tem que estar buscando continuamente a comunhão com o Senhor para que ele possa ser uma verdadeira testemunha de Deus, tá? Depois aqui, né, então uma busca sincera, ter vontade realmente de conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus e de ter comunhão com o Senhor. E saber que muitas vezes até o sim de Deus é muito bom, mas também o não dele também é fundamental na nossa vida, né? Então, como Deus fala assim para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, ele esperou no Senhor. Quando o próprio escritor aos Hebreus diz assim que Abraão, embora, né, não podia ter herdado ali a Canaã, já lá no princípio ele não quis, né, ele rejeitou as bênçãos ali do rei de Sodoma, porque ele sabia que ele tinha algo melhor. Sim. O crente, ele sabe que ele tem algo melhor que não é comprado por dinheiro, não é comprado pelos bens desse mundo, não. Então, é por isso então, que o salmista, mesmo que ele vivesse ali nas perseguições, ele sabia que ele estava dentro do propósito de Deus e no tempo certo, mesmo que tivesse toda a adversidade, ele sabia que Deus iria cumprir tudo no tempo certo. Contemplando e bendizendo ao Senhor, esse é o nosso chamado. Em tudo dai graça. Tudo. Na nossa vida a gente vai ter momentos que nós temos muita saúde, vai ter momentos que vai ter dificuldade, seja uma enfermidade e tudo mais. Mas, acima de tudo, nós devemos saber que nós estamos cumprindo um propósito de Deus. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos renunciando às coisas aqui neste mundo. Então, o nosso chamado agora sempre é para bendizer o nome do Senhor. Ok? Depois aqui o ponto 3, né, ele fala aqui também, Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da vida, né? Então esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. Então ele quer realmente aqui trazer a menção das pessoas que a sua necessidade é dele realmente estar na presença do Senhor. Não era estar lá na presença do rei Saul. A gente olha também, por exemplo, lá, quando Acabe estava fazendo toda a impiedade, ele chegou a tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Quer dizer, ele estava diante de um rei muito maior do que Acabe. Por isso, ele chegou e deu ali aquela profecia diante de Acabe. Então, porque ele tinha certeza de que a presença do Senhor era muito maior do que os governadores, os líderes deste mundo, né? Então, essa daí é a primeira parte, né? Então, fala sobre o avivamento na vida do salmista. Então, saiba qual é o seu propósito e a sua colocação no dia a dia da igreja, no dia a dia da onde você vive, da onde você está, seja lá no seu trabalho, porque as pessoas estão de olho na gente. As pessoas, muitas vezes você pode chegar e citar versículos e mais versículos, passagens inteiras, cantar bonito, pregar bonito e tudo mais, mas é um passo, uma palavra mal falada já traz um desastre tremendo. Verdade. Então nós iremos partir. Nós temos ali 27 minutos, o tempo passa muito rapidamente, as lições são lições excelentes, de uma estrutura muito bem montada, com aprendizagem muito bem elaborada, e a gente vai partir aí para o nosso segundo ponto, que é o avivamento espiritual do crente. Saímos aqui do avivamento espiritual propriamente dito na vida do salmista, que escreveu o Salmo 63, e agora a gente vai meio que agora fazer uma aplicação desse salmo para a vida do crente, informando a ele que a vida dele, de um cristão avivado, deve se moldar à vida de um cristão avivado, que foi a vida do salmista Davi. Um homem de uma estrutura muito grande. A gente sabe, o pastor falou aqui sobre receber não e sim, né? E a gente sabe que Davi tinha o desejo de construir o templo, e Deus disse, não, você não vai construir. E ele, e outra, olha que algo extraordinário. Davi era alguém que sabia se portar muito bem com os sims e os não de Deus. Porque quando ele recebe o não para não construir o templo, ele não ficou bicudo, né? Como diz a história, né? Não, de forma nenhuma. Ele foi perguntar a Salomão o que ele poderia fazer para ajudá-lo.
Não é isso, salvo equívoco? Se eu não estiver enganado, ele foi ajudar. Ele, na verdade, o que aconteceu? Mesmo que ele sabia, tudo bem, Deus não vai me permitir eu fazer. Só que então, o que eu vou fazer? Eu vou me empenhar, vou me esforçar ao máximo e vou deixar tudo pronto. Quando Salomão chegou para poder fazer o templo, Davi já tinha providenciado tudo. Já estava tudo montado. Então, também um exemplo também de um crente avivado. Não é porque eu não vou estar mais na direção de um grupo, de uma atividade na igreja, que eu devo simplesmente jogar tudo, mas agora não é mais eu, deixa para lá. Não, ele procurou fazer o melhor, porque ele sabia que o propósito dele era um chamado de Deus. E o chamado de Deus era para glorificar o nome do Senhor. Sendo Deus glorificado, ele tinha paz, tinha comunhão. Então, trazendo para os dias de hoje, é como aqueles dois irmãos que, eu não preguei, eu não vou no culto, só vou no culto se eu pregar. Não, eu não estou nessa determinada função, então eu não vou, porque já colocaram o outro, então não precisa de mim. Pelo contrário, ele vai continuar indo lá, porque a sua presença glorifica o nome do Senhor. O nome do Senhor é glorificado com a prestação do nosso serviço. Nós que prestamos serviços a Deus, não é Deus que presta serviço a nós. Tem gente que acha que Deus presta serviço a ele. Não, Deus tem que fazer porque Deus é o meu empregado, Deus não é empregado de ninguém. Nós prestamos serviço a Ele. E outra, fazemos muito pouco. Ele merece muito mais. Então, esse é o ensinamento que fica desse primeiro tópico, e o nosso pastor vai agora aqui partir para o segundo, para depois entrar no terceiro aqui e tentar. E aproveitando até mesmo essa sua palavra, né? A gente começa a lembrar também da questão, por exemplo, de Ananias. Sim. A Bíblia vai falar de Ananias ali no caso ali com Paulo, né? Quando ele foi orar por Paulo, falou que você vai e ora por ele. Ele teve uma visão de que, né, vinha um homem chamado Ananias que orava por ele, e ele voltava a ver. Agora, Ananias não bateu no peito, né? Agora eu sou o líder espiritual. Não, de maneira nenhuma. Ele entendeu que o propósito dele era cumprir aquilo que Deus chamou. Ele não saiu batendo no peito querendo aparecer aquilo que ele não foi chamado. E depois aqui, então, o tópico 2, né? Aqui ele vai falar sobre o ponto 2, né? O avivamento espiritual do crente. Como que o crente faz para manter o avivamento? Como ele vai, no seu dia a dia, quais são as lições que nós podemos retirar aqui para poder fazer manter o avivamento na nossa vida. Tá? Então, aqui o primeiro ponto aqui, ele vai falar sobre o quê? Reservando uma agenda de piedade, é ter tempo. Ter tempo. Então, à luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos ao longo das Escrituras e da história que encontramos como modelo espiritual para o crente. Quer dizer, a prática da oração, a leitura devocional das Escrituras. Isso daqui é fundamental na vida do crente. Então, primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar dos períodos especiais em que cultive uma vida devocional. O que está acontecendo nos dias de hoje? Nós estamos sendo absorvidos, estamos tendo o nosso tempo, vamos por assim, totalmente tragado por causa das redes sociais. Sim. A gente não vai ver uma coisa lá, é WhatsApp, é Facebook, Instagram, e Telegram e tudo mais. Essas coisas assim acabam consumindo muito tempo. E muitas vezes a pessoa não consegue então ter aquele tempo de chegar, sentar, abrir as Escrituras e pedir, né, ali em oração a Deus uma direção, e ele fazer a leitura e meditar naquela palavra. Então, é como disse o salmista: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O dia que Davi resolveu parar de ver para ver as redes sociais do seu dia a dia, né, ele foi lá para dar uma olhada numa página lá, de repente viu lá a Batseba lá, né, fazendo como é que chama nos dias de hoje, um vídeo rápido de si mesmo, né, um Reels, e aí acabou dando em tudo que deu, ele acabou ali cobiçando aquela mulher, e vocês conhecem toda a tragédia que foi. Então, a gente precisa... a tecnologia é muito boa, mas a gente tem que fazer uso dela de uma maneira correta. Somos aí alvo fácil e presa fácil dessas coisas.
Depois aqui a segunda prática aqui, que é a prática da oração, né? A Bíblia relata, né, exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia, e aqui citamos no caso aqui de Davi, que ele orava de manhã, de tarde e à noite. Daniel também orava 3 vezes ao dia. Jesus, o nosso maior modelo de oração, ele orava intensamente no dia. Então, até mesmo para chamar os discípulos, ele orou. Né? Não saiu fazendo as coisas, não. Ele demonstrou que o que era fundamental, até entendo um pouco daquele momento que Jesus na cruz, ele fez aquele clamor lá dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Né? É porque eu entendo assim, no meu pensamento, que aquele momento foi quando Jesus viu como que o pecado afasta o homem de Deus. E naquele momento ele estava experimentando esse momento de separação. Como que doía, Deus meu, como eu estou, né, sendo separado, né, do Senhor, desse momento de começar a ligação, né, com o Senhor por causa da questão do pecado. Então, a oração é fundamental na vida do crente, seja ela em favor da gente, também como em favor de outros. Quantas vezes nós vemos ali exemplo de muitas vezes você ora por você não consegue, mas de repente você vai orar por uma outra pessoa e Deus abençoa. Né? A gente vai ver lá o caso lá de Jó. Né? Deus mudou a situação de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Sim. E tem gente que hoje, né, usa a oração, ele não é capaz, ele não tem aquela oração para desejar o mal. Sim. Ele tem uma fé, Senhor, se o Senhor quiser, desce fogo, queima, mata. E não é isso, né? O povo, Jesus teve aquela situação lá em que os discípulos chegaram para expulsar o espírito maligno do menino, não conseguiram. Né? E Jesus disse: vocês são homens de pouca fé, vocês somente com jejum e oração. E aí depois, quando chega lá no momento, vocês vão aí até uma aldeia de samaritano, passa à frente e pede pouso. Chegaram lá e foram mal recebidos. Mas já vieram cheios de fé. Senhor, se o Senhor quiser, nós podemos orar agora e vai descer fogo do céu e vai consumir toda aquela aldeia. Meu Deus, né? Então, a gente também precisa vigiar o nosso coração aí, porque a oração ela tem que ser também direcionada dentro da vontade de Deus. Então, né? Pastor Renato falou algo bem interessante aqui logo no início da sua fala, nessa reserva de agenda para Deus sobre o consumo do nosso tempo exacerbado com as questões das redes sociais. E para esse episódio se classifica muito bem o que Paulo falou escrevendo a Colossos, né? Quando escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, ele disse: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E a palavra remir, todo mundo sabe, isso é um negócio simples. A palavra remir no grego é justamente dividir, equilibrar o tempo. Fazer um bom uso. Fazer um bom uso do tempo. Você ter as suas atividades, é por isso que o autor colocou muito bem colocado aqui, suas atividades de forma agendada. Eu mesmo, quando estou lendo em casa, eu agendo. Não, esse dia é esse livro, esse aqui. Na quinta-feira é esse. Na quinta-feira eu não pego naqueles que eu peguei lá atrás. Já para que eu consiga ler um determinado número de material até o final do ano. Então você tem que entender isso. O seu maior tempo gasto deve ser em serviço da obra de Deus. Pastor, não vou trabalhar? Claro que você vai trabalhar. Claro que você vai fazer as suas atividades normais. Mas não se esqueça. Fazei e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso pastor pode continuar, que nosso tempo está... Com certeza. Então, vamos lá. Depois, aqui ele fala então, sobre a prática da oração, né? Buscar ao Senhor continuamente. Ali, o mesmo próprio Daniel também, ele não olhou para as circunstâncias. Por mais que ele estava numa posição privilegiada, ele sabia que ele só estava ali por causa do Senhor, que Deus tinha colocado ele naquele lugar. Ele precisava, que acima dele estava Deus, ele dava testemunho, né, do Senhor, né? Ali ele buscava continuamente ao Senhor. Se ele não tivesse a prática da oração, o que teria acontecido com ele? Né? A vida espiritual relaxada, não estou mais na minha terra. Né? Depois, o ponto 3, vai falar aqui sobre a leitura devocional da Bíblia. Né? Então, o crente avivado deve ler e estudar
diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Então, como alguns pensam assim, não, mas o Espírito Santo vai me fazer lembrar do texto. Não é só a questão, se você não leu, como que ele vai fazer você lembrar de uma coisa que você não leu? Então, você tem que ter familiaridade com o texto. Ele continua também dizendo que, além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Primeiro, ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Também ela previne o nosso coração de pecar e nos consola. Ela também dirige a vida e ordena a vida pessoal. Então, ter essa agenda aí que é imprescindível para você ter uma vida espiritual dentro da vontade de Deus, né? Agora, como nós já tivemos aqui na primeira parte aqui, como se dava o avivamento na vida do salmista, aqui vai no ponto 2 falou como que ele fazia isso. E depois, para tudo isso, ele vai ter um resultado, né? O resultado vai estar aqui dentro do ponto 3, que é exatamente aonde que a gente vai falar sobre a prática daquilo que nós temos, nós produzimos, nós temos ali diante do Senhor. Nós temos a nossa leitura, temos a oração, temos o nosso desejo de estar na presença de Deus, mas agora, como é que eu vou viver isso, colocar isso no nosso dia a dia diante das pessoas? Somos, como eu falei, somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados, né? Mas nós precisamos, acima de tudo, policiar a nossa vida e também, muitas vezes, aí, no caso, até mesmo permitir que outras pessoas, algumas pessoas, bem ou mal, falem de mim, né? Não, mas se estão falando bem, eu tenho que analisar o meu coração se não tem um princípio de orgulho. Então tem gente que tem aquele orgulho que se você falar alguma coisa, ele só quer ouvir coisa boa a respeito dele. Mas se tem alguma coisa para ser criticada, ele... né? Então, mas estão falando mal de mim. Estão falando mal de mim? Primeira coisa, tem que saber se aquilo ali é verdadeiro. Sim. Se eu estou fazendo alguma coisa errada e está dando razão para aquilo ali, né? Se a minha vida de testemunho ela está dentro da palavra de Deus, então eu tenho que parar e analisar o que os outros estão falando para que eu não ser um tropeço na obra de Deus e também para muitos outros que estão acompanhando a nossa vida. Até mesmo Paulo ele fala sobre essa questão. Se eu comer carne, escandalizar o meu irmão, eu não como mais carne. Né? Então a gente precisa saber. Mas você fala isso por causa da tua consciência. Não, por causa da consciência do outro. Né? Então a gente tem que saber que a gente não deve sair por aí escandalizando os outros. Assim como muitos naufragaram na fé, irmão Salim, porque acharam que eram espiritualmente fortes demais. Não, eu já conheço bastante, eu posso fazer assim, eu sei até que ponto. Quando olha, ele já está tão afundado que ele não tem mais como ele voltar atrás. Né? Aí ele já não consegue mais compreender as veredas da justiça e passa a caminhar a passos largos para a condenação. Então, o ponto 3 vai falar sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, ele experimenta a presença de Deus no seu dia a dia, ele tem ali os seus momentos de oração, então agora ele tem uma maneira dele pôr isso em prática. Então, ele começa dizendo aqui, na vida pessoal, o crente compra, ele paga, ele dá bom testemunho. Sim. Ele não é aquela pessoa oportunista que simplesmente quer tirar proveito em cima de todo mundo e de toda qualquer circunstância. Então, ele é uma pessoa leal. Então, a vida pessoal fala aqui, o avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Então, o meu dia a dia é fruto daquilo que eu vivo dentro do meu lar, no dia a dia, lá na minha comunhão com o Senhor. Ou se não tem, então, infelizmente, acaba tendo uma vida vazia. Então, ele fala aqui, não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, né? E da doutrina, quer dizer, o ensino, né? E perseverança a respeito, né, do que se tem aprendido. Em suma, claramente é uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal, que é, primeiramente, integridade, tá? Honestidade,
a pessoa ser humilde. Muitas vezes a própria palavra de Deus diz assim que o coração alegra formoseia o rosto. Então, muitas vezes não é só a questão da aparência, mas às vezes uma pessoa que é cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus, ela pode até não ser bonita, ter um bom palavreado, mas é uma pessoa que você sente prazer em estar conversando com ela, ouvindo os conselhos dela. Pode ser que até seja coisa que você já conheça, mas você tem aquela satisfação de estar ouvindo ela, porque você percebe que nela há uma sabedoria de como pôr em prática algumas coisas e você acaba sendo instruído também, né? Além de você ter essa questão aí da vida pessoal, tem também a questão no ponto 2 aqui, a vida com o cônjuge, né? Então aqui uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o quê? Por exemplo, o amor e a submissão. Então tem gente que acha que submissão é simplesmente a pessoa estar só simplesmente debaixo do senhorio da outra pessoa, e de maneira nenhuma. Né? Aqui no caso do matrimônio, quando o homem e a mulher eles entendem o propósito que eles têm no casamento e que o casamento está dentro da vontade de Deus e Deus está usando aquela família, aquele matrimônio para glorificar o nome dele, eles vão ter uma família bem mais estruturadas e vão estar mais respaldadas para vencer todas as adversidades do dia a dia. Né? Então, ele fala que uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica. Primeiro, o amor e a submissão. O homem deve amar a sua esposa, né? Assim como Cristo amou a sua igreja. Então, também no caso que se a mulher, né, no caso que ela quer ter o amor e a atenção do seu esposo, ela também deve contribuir com isso usando de sabedoria, né, e ajudar o esposo a encontrar aqui uma harmonia de uma maneira tal com que ele venha ter uma vida espiritual pautada na palavra de Deus. E ele fala o que mais aqui? Amor e submissão e demonstração de carinho e afeto. Tá? Então, tudo isso daí vem dentro do propósito de você entender que, como crente, como servo de Deus, quando eu falo a questão sobre crente ou servo de Deus, eu falo de você ter a comunhão com o Senhor. Isso daí, independente de você é obreiro, de você é membro da igreja, novo convertido, ou de você estar há mais tempo na caminhada espiritual, né, na fé, você deve saber que você tem um chamado de Deus. Todo mundo está de olho em você. Então, fala que você vai demonstrar carinho, afeto, você vai respeitar a sua esposa, a esposa vai respeitar o esposo, porque vai entender que naquela vida, naquele lar, há um chamado de Deus e um propósito de Deus, aonde Deus vai ser glorificado. Né? Então, o meu matrimônio ele deve ser, acima de tudo, para a glória de Deus. E que esposa, né, não vai querer respeitar um marido que é afetuoso, um marido carinhoso, uma pessoa que dá atenção, que está ali sempre próxima a ela, né? A gente sabe que, lógico, cada pessoa tem ali, cada lar, cada família tem o seu dia a dia e muitas vezes a esposa trabalha o dia inteiro, o marido viaja. Lógico que a gente precisa também conciliar, todo mundo precisa saber como vai pôr isso aí em prática, mas acima de tudo, o amor, o respeito deve estar pautado dentro do coração de cada um, tá? Depois ele fala aqui, portanto, uma vida de bênção no lar é consequência de, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, usar realmente as armas espirituais para que você possa realmente estar preparado contra as ciladas, astutas ciladas do adversário, para que você possa realmente ter um lar pautado na vontade de Deus. E aí você consegue, então, conviver. Por quê? Porque entre marido e mulher existem coisas que são particularidades de cada um. Agora, vencer, né, muitas vezes obstáculos e problemas que surgem desse relacionamento é somente com a direção de Deus. É por isso que a gente sempre orienta os jovens, a gente orienta os moços e as moças a buscarem, né, a direção de Deus para ter um casamento pautado na vontade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas só pautam na beleza. Né? Nossa, como aquela pessoa é bonita e atraente, mas você não sabe o que vai lá dentro daquele coração, dentro daquela mente, quais são as capacidades dela. Né? Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso. Tem algum comentário a respeito disso? Então, essas questões são geralmente questões bastante delicadas e o nosso pastor Renato
está se expressando de forma extraordinária quando informa justamente a questão de não nos abalizarmos por questões estéticas, né? Mas como a própria lição ela já nos dá o norte, nos balizarmos nas questões mais de um homem que tem caráter, que é prudente, que é equilibrado, tá? Que sabe tratar bem a sua companheira. Às vezes eu ficava observando, pastor Renato, eu não vou dizer o nome, mas na minha cidade, às vezes, eu ia para determinado culto, e o culto era uma unção, sabe? Aquela unção, papai, não sei o quê. E eu morava perto de um determinado rapaz, que ele, rapaz, entre aspas, isso é um caso isolado, mas ele sentia tanto o poder de Deus, mas quando chegava em casa, ele era extremamente grosseiro com a mulher, com palavras que não devem ser repetidas aqui, mas extremamente grosseiro nas palavras, desrespeitoso, porque o desrespeito, ele não se dá só quando há prostituição, não, quando há um marido traindo a mulher com outra pessoa, não, de forma nenhuma. O desrespeito também é na questão da estética das palavras, como você fala, como você se procede com a sua companheira. E isso também demonstra que aquele avivamento, pelo menos para mim demonstrava isso, não era avivamento coisa nenhuma. Porque uma pessoa avivada não se comportava e jamais se comportaria daquele jeito. Mas agora nós teremos o terceiro ponto e o quarto ponto. E o terceiro vai falar sobre a vida com os filhos. Depois vamos falar dos efeitos do avivamento na vida pessoal, trazendo e remetendo isso para o nosso primeiro item da vida pessoal do cristão. Todos esses processos seguidos vão combinar, como o nosso pastor Renato já citou, nos efeitos que isso irá produzir. Iremos deixar o nosso pastor Renato trazer esse item de número 2 e o 3, e aí a gente já parte para as partes finais, que já temos só apenas 5 minutos. Aí depois o ponto 3 vai falar sobre a vida com os filhos, né? Então o crente avivado dá atenção ao relacionamento com os filhos. A gente, hoje, mais do que nunca, os nossos filhos estão sendo muitas vezes aí jogados para estar acompanhando a internet, acompanhando aí, são os influenciadores digitais, e nós estamos vendo a atrocidade que está virando a família. Então, a gente precisa estar bastante atento. Seja o esposo ou seja a esposa, eles sempre têm que estar bem atentos ao que está acontecendo com os seus filhos, porque muitas vezes aí você teve uma experiência, você conheceu o mundo mal, e aí você se converteu e veio para Cristo. Agora o seu filho não, os seus filhos eles também vão ter uma experiência aí de salvação, e você precisa ajudá-los a chegar nesse ponto, né? Não querer colocar as mesmas vestes sua nele, mas fazer com que ele entenda o propósito, que ele tenha vamos por assim, em compreender a lição. Quanto mais rápido ele aprender a lição, mais rápido menos ele vai sofrer e mais rápido ele vai avançar aí para a caminhada espiritual. Então, dá atenção aos filhos, ajudar os filhos dentro da área deles. Também, o ponto 4 vai falar sobre os efeitos do avivamento na vida pessoal. Então, o crente avivado é alegre. Então, o coração alegre, a formoseia o rosto. E quem como diz também sobre aquele negócio lá que Paulo fala, que Deus ama o que dá com alegria. A verdadeira pessoa alegre e feliz não é o milionário, não é aquele que ganhou uma fortuna, não. É exatamente aquele que encontrou paz no seu coração. A sua alma, a sua vida está entregue nas mãos de Deus. Ainda que todas as coisas aqui ocorram de uma maneira contrária, como diz lá Abacuque, né? Dá o problema na lavoura, não haja gado ali no curral, né? O fruto da oliveira minta, não produza nada. Todavia, a minha alma se alegra em Deus. A nossa alegria e a nossa fonte de vida é Deus. O que nós recebemos aqui na nossa vida, durante o tempo que nós estamos vivendo aqui, é apenas uma parte da bênção. Agora, o que nós temos, coisas superiores da parte de Deus. Então, por isso que eu digo aqui, o crente avivado é alegre. Eu concordo plenamente com o escritor, e ele fala ainda mais aqui: a alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte, né? Semelhantemente, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. Por quê? Ele sabe que ele tem coisa superior vindo da parte de Deus. E ele fala o que mais aqui?
E, finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver a Deus, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então ele fala, o texto ele é bem claro, segui a paz com todos. Sim. E a santificação, sem a qual... Então, a qual está falando sobre a santificação, a necessidade de ter uma vida avivada, pautada na palavra de Deus, para que o Senhor seja glorificado em tudo. Né? Então, aí vai dentro de cada um aí, ele buscar a direção de Deus para ser. Assim como o Espírito Santo também concede dons à igreja para aquilo que for necessário, para aquilo que for útil. Então, nós devemos buscar, então, sempre a direção de Deus para que o Espírito Santo nos conceda dons para aquilo que for útil. Não para a promoção pessoal, mas para o avanço da obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e assim você tenha a oportunidade de ajudar os alunos, né, na sua exposição da lição, para que eles conheçam uma verdadeira maneira de como viver uma vida de vitória espiritual, uma vida avivada. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, tivemos uma aula extraordinária e eu quero aproveitar esse 1 minuto e alguns segundos ali para agradecer às inúmeras pessoas que estão conosco ouvindo essa explanação e informá-los que essa é uma aula antecipada. A aula de amanhã não será essa, será a lição de número 9. Você terá uma semana inteira para consultar essa aula do pastor Renato e agregar mais valor à sua ministração na sua turma de Escola Bíblica Dominical. Trazendo meus agradecimentos ao pastor Venâncio aqui de Arapongas e ao pastor Cláudio Plismac, né? Nome difícil, nome de rico, que está aqui conosco, como também o pastor Davis também está aqui na nossa programação e mais inúmeras pessoas que estão conosco aqui nessa tarde. Também pedir desculpa aos nossos internautas, essas mudanças de tempo, a gente é de Alagoas, é do Nordeste, e tá fazendo muito sol, depois muda o tempo, aí a gente fica gripado, mas não é Covid não, tá? A gente tá só gripado um pouco e eu peço desculpa aos irmãos porque a gente teve que utilizar aqui a toalhinha por diversas vezes. Quero agradecer ao pastor Renato, repito, pastor Renato é professor de Escola Bíblica Dominical e professor do IBADEP, é essa a pronúncia? Né? IBADEP. É professor do IBADEP, ele dá aula de curso básico e médio em teologia. Muito obrigado ao pastor, Deus abençoe a todos. Dou o senhor a palavra para agradecer os irmãos. Amém, eu agradeço pela oportunidade e peço a oração dos irmãos que nos acompanham para que nós possamos continuar sempre caminhando aí no temor do Senhor e que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, até o próximo sábado em nome de Jesus, Deus abençoe e eu agradeço a todos os nossos patrocinadores e estaremos aqui no próximo sábado com a graça de Deus. Deus abençoe a todos. Programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. Deus abençoe a todos. Amém.